né? Tudo bom? Isabela, tudo bem? Que fizeram excelente trabalho. A Fátima, prazer. Acho que a gente já se viu em alguma plenária virtual, mas presencialmente é a primeira vez. Fátima também é um dos destaques dessa noite. E cada um deles vai ter a oportunidade de mostrar para vocês, né, o trabalho deles na monografia. E a Fátima vai apresentar o trabalho que ela fez, que vai ser tão útil para vocês quanto tem sido para os alunos que já utilizaram e para a coordenação, né, para ver a adequação do projeto pedagógico. Então, a gente dá início à nossa divulgação acadêmica em termos de monografia, do Bacharelado de Ciências Econômicas da UFABC. Pode passar para mim, por favor? Eu falei já o nome dos nossos alunos premiados, né? Mas aqui encontra, né, nossos alunos premiados com o título da monografia, né, e o respectivo orientador. A Luana Camargo Vieira fez uma monografia em contratos agroambientais para a substituição tecnológica de queimadas na Amazônia, orientada pelo professor Thiago Fonseca Moreno Ramalho da Silva, que, infelizmente, para nós, infelizmente para ele, não se encontra aqui, que ele está afastado, né, que está como vice de escola, não é isso? Como vice de escola, né, na Inglaterra, fazendo uma pesquisa, está sendo financiado lá pela universidade, e vai ser muito bom para a nossa universidade. Um professor muito ativo, que publica muito na área de economia do meio ambiente. E nós temos duas monografias orientadas pela nossa queridíssima Mônica Yuki Kuwahara, né, que é o Vírus e as Cidades, Desigualdades Socioespaciais e Enfrentamentos da Covid-19 em São Paulo, do Gustavo Bontoni Alvarenga, e a Privações à Vida Plena, a Importância da Segurança Alimentar no Desenvolvimento Humano, segundo a abordagem das capacitações, da Isabela Nobre Gurgel. Né? Então, eu vou... Você pode passar para mim, por favor? Eu vou aqui ler essa mensagem da nossa vice-reitora da UFABC, que, infelizmente, por um compromisso externo, ela não estava afastada da UFABC por um compromisso externo, então ela não pôde comparecer, mas ela gostaria muito de estar aqui com vocês, porque além de ser nossa vice-reitora, ela é professora do BCE, né, e ela... acho que era, na verdade, vice-coordenadora na época que a gente institucionalizou esse prêmio de monografia, né? A gente tinha excelentes monografias e nós fizemos uma banca para selecionar aquela que representaria o Bacharelado de Ciências Econômicas do Corecon. E, nesse momento, a gente achou que nós merecíamos mais do que só selecionar uma monografia para participar de uma premiação externa, mas a gente tinha que dar os créditos ao excelente trabalho dos nossos alunos. Né? Então, foi na gestão da Fernanda Cardoso, que hoje é nossa pró-reitora de graduação, e da Mônica Schroeder, que esse prêmio foi institucionalizado. Tá? E aqui tem a mensagem dela. Vocês querem que eu leia ou vocês querem ler? Acho que a gente lê juntos. Estimados discentes, caros e caras colegas do BCE. Uma boa noite a todos e todos, com a expectativa de que estejam bem. Que alegria sentimos ao chegar nesse ponto da trajetória do nosso corpo discente. Ao concluir suas monografias do BCE, coroando a trajetória formativa e acadêmica na UFABC. Ademais, no momento sensacional, ter a oportunidade ainda de destacar especialmente alguns desses trabalhos, mostrando a qualidade, a dedicação, a capacidade analítica e científica de nossas e nossos discentes. Na condição de docente do BCE e dirigente da UFABC, sinto imenso orgulho de acompanhar cada discente de nossa instituição
e um carinho particular de testemunhar os caminhos acadêmicos de quem está no BCE e escolhe contribuir com a ciência e com a sociedade brasileira como economistas. Parabéns às 4 pessoas premiadas dessa noite tão importante para o nosso BCE. Muito obrigada pelo entusiasmo de cada uma e de cada um ao engrandecer nosso curso e nosso UFBC. Só um pouquinho. A Fernanda, que é nossa pró-reitora de graduação, que também é docente do BCE, mandou um vídeo para vocês, mas tem que mudar, tirar a apresentação aqui. Olá, queridas e queridos da comunidade BCE UFABC. Eu queria muito estar aí com vocês, infelizmente não foi possível ajeitar a agenda para conseguir me juntar a vocês nessa atividade tão bacana de celebração e de reconhecimento de estudantes que se dedicaram a fazer a sua monografia e tiveram um desempenho excelente e por isso serão destacados. Também é importante dizer como tem sido bacana esse trabalho que a professora Ana tem feito à frente da coordenação de monografias. Então aqui também, Ana, aproveito para te agradecer por esse trabalho que você vem realizando com tanta dedicação, com tanto afinco e estimulando os nossos estudantes a pensarem sobre esse momento tão importante da graduação, que é a elaboração da monografia. Eu costumo dizer que é um momento que vocês têm a oportunidade para mobilizar tudo o que vocês mais gostaram de aprender na trajetória de vocês. Então é um momento para fazer com muito brilho nos olhos, com muito amor no coração e caprichar nesse trabalho que pode impactar positivamente não só a vida de vocês, mas a comunidade científica também. Então um grande beijo, desejo a vocês um excelente evento e vou aqui de longe, agradecer a todos vocês que fazem a comunidade BCE, que constroem o nosso dia a dia e fazem engrandecer a nossa querida UFABC. Um grande beijo para vocês. O professor Gabriel, que é coordenador do BCE, também mandou uma mensagem especial para vocês. Gente, boa noite a todos e todas. Infelizmente eu não vou conseguir participar da premiação e da comemoração de hoje, mas eu gostaria de deixar uma breve mensagem para vocês. Eu tenho muito orgulho da trajetória de todos vocês. Vocês fizeram excelentes monografias, reconhecidas por diversos colegas do nosso curso. A Fátima, que participou do projeto e ainda participa do projeto de fomento à integralização do BCE, fez um trabalho excelente, que ajudou diversos alunos e ajudou muito a coordenação. A todos vocês, os meus parabéns. Eu espero que vocês tenham uma excelente trajetória para além do BCE, sejam muito felizes e tenham uma carreira que os satisfaçam. Um grande abraço para todos vocês e logo nos vemos, eu espero, ainda pelos corredores da UFABC. Eu também queria agradecer ao Centro Acadêmico, a Camila, ao Marcos, por toda essa organização, que fizeram acontecer, entraram em contato. Quando eu já estava sem energia, falando, não vamos deixar para o ano que vem, eles falaram, não, a gente dá conta, professora, vamos fazer. Então, muito obrigada para vocês. Esse momento é dos alunos, é por vocês. A gente está aqui, professora Patrícia, que apresentando a coordenação, veio especialmente para esse evento, a professora Mônica está aqui também, especialmente para esse evento, homenageando vocês. Agradecer ao professor Ramatiz por ter cedido a sala, o espaço, o horário, com muito carinho, que eu vou já contar que ele vai estar em breve assumindo a vice-coordenação do BCE. Eu vou passar a palavra para você, Patrícia. Como representante da coordenação, você se despede dos alunos que ela cuida com muito carinho. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui nesse evento. Fico muito feliz em saber que as nossas monografias estão atingindo esse grau de excelência. Até estava conferindo, o CODECOM vai premiar no próximo dia 16.
as monografias. A gente também está concorrendo lá. E eu não sei ainda o resultado, né? Eu acho que nós vamos saber só no dia. Então, estamos bastante felizes. Também posso adiantar, a gente ficou com nota 4 no ENAT, né? Que fizemos, então mantivemos a nota. Queria agradecer os que participaram. Vamos batalhar para o próximo, né? O próximo evento a gente tira 5. Tá? E eu tenho um agradecimento muito especial pela Fátima, porque ela fez uma planilha ali que tem ajudado muito nós a organizarmos, né, o BCE, e eu acho que acredito que a vocês também. E aproveito também para me despedir da vice-coordenação e continuar ali na minha salinha, enfim, trabalhando, recebendo vocês, ajudando a tirar as dúvidas e etc. É um prazer estar aqui nesse evento tão importante aqui para o pessoal. Uhul! Eu vou também convidar a professora Mônica para dizer uma palavra de inspiração para todos nós. Né, por esse reconhecimento, porque tinha 2 monografias premiadas, né? Não, pode falar. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Tá, boa noite todas, todos. Bom, eu não sei o que eu estou falando, mas não é meu, é da Isabela e do Gustavo, né? Mas se vocês me permitirem, tem algumas coisas que eu pratico no nosso grupo que eu acho que pode ser útil e pode ser interessante para vocês. Eles sabem, depois que eu sair, eles podem falar mal de mim, eu vou confirmar, né? Mas a gente tem um grupo entre os orientandos, onde a gente tem uma política interna, né, que é assim: conhecimento é um bem que é o único bem econômico que aumenta quando a gente divide. Então, a gente usa isso cotidianamente no nosso grupo de estudos. Isso significa compartilhar dados, compartilhar experiências, um dar a mão para o outro. Eles se encontram para falar mal de mim, que é importante também. Espero que não. Mas é importante para a gente perceber o seguinte: a pandemia nos separou. Daí a gente está voltando aos poucos para a sala de aula. Então, esse voltar para a sala de aula também tem que ser voltar para o conhecimento, se voltar para o colega, se voltar para os docentes, se voltar para a construção conjunta de alguma coisa melhor. A gente não pode ficar remoendo o que aconteceu com a pandemia, me ferrei, vamos tentar, né? O que vai nos definir é como a gente vai sair desse processo. E aí, eu estou dizendo isso porque o trabalho do Gustavo, ele vai falar um pouco para vocês sobre ele, mostra isso. Ele fala do impacto que o vírus teve na cidade e nas pessoas, né? E a importância de superar isso, superar esse momento e tirar o que é de bom, o que pode ser tirado de bom dessas experiências difíceis. O trabalho da Isa é um trabalho que mostrou todo o amor que ela tem e a vontade de ter uma vida melhor, não só para ela, mas para várias gerações, passando pelo que é mais básico na vida das pessoas e foi comprometido durante a pandemia, que é a comida. E esse amor que ela tem pela vida, pelas pessoas, e apesar de todos os problemas que todos nós passamos na pandemia, tá, apareceu no trabalho. Então, se tem alguns ingredientes que eu valorizo no trabalho de monografia, tá, e que estão presentes nos trabalhos do Gustavo e da Isabela, e que eu agradeço imensamente o prazer e a honra que foi trabalhar com eles nesse processo, foi acreditar no futuro, não largar a mão de ninguém e seguir atrás dos seus sonhos, com seriedade, em cima dos seus trabalhos. Então, eu estou aqui só para agradecer vocês dois, né? E antes que eu comece a chorar, beijo, amo vocês, tá? Estou à disposição para quem quiser trabalhar em monografia, mas depois vocês perguntam para ele, se for bravo, eu vou te contar. Acho que eu estava em brincadeira, gente. Você vai colocar a carta. O Thiago tem uma carta longa para vocês. Espero
mas ele começa, né, agradecendo a coordenação de monografia, né, obrigada pela parte, né, pela organização e pelo trabalho, mas eu acho que o mérito é do centro acadêmico, né, dos orientadores, do Camatiz, da Patrícia, que ajudaram, né, a gente a pôr esse evento de pé, né, e ele agradece por essa celebração, porque ela ajuda realmente, né, a disseminar a excelência de monografia e serve como exemplo. Acho que o mais importante para vocês hoje, óbvio que a gente está aqui para celebrar esses alunos que desempenharam esse papel excepcional, mas também para vocês terem essa experiência, né, de ver o que é uma monografia de qualidade, de excelência, né, e que essa experiência gere frutos em vocês e que o ano que vem ou no ano seguinte sejam vocês aqui, né, sendo celebrados também, né, e eu estou contando com isso, e teremos muitas celebrações e muitas monografias, né, que a gente fica encantado ao ler, tá? Ele pede desculpa por não estar presente, que ele está realizando um pós-doutorado na Inglaterra, né? E ele, agora eu vou continuar lendo porque é a parte mais bonita, né? No que tange ao objetivo do evento, assinalo que o mérito é, sem dúvida, das alunas e dos alunos hoje homenageados, especificamente da Luana Vieira, a qual tive a sorte e prazer de orientar. Dedicou-se de maneira exemplar à monografia. Destaco que ela fez isso mesmo já exercendo atividade profissional e que a orientação se deu totalmente de maneira online, dado o contexto da pandemia. Obrigada. O tema da monografia exigiu bastante esforço. Todos sabemos que a simetria informacional e modelos de agente principal são campos desafiadores da análise econômica. Eu e a Luana tivemos a audácia de combinar um modelo teórico com dados reais, buscando tanto consistência com a teoria econômica como com a teoria de inferência estatística. Utilizamos informações ainda pouco empregadas pela profissão, como é o exemplo da função de distribuição de probabilidade empírica de detecções via satélites de fundo. Luana não se intimidou perante tal desafio e nem mesmo perante a literatura científica em inglês, cuja leitura ela foi revisitada. Me sinto grata tanto por ter encontrado uma aluna que se dispôs a enfrentar tal desafio, pelo resultado alcançado e pelo destaque que a monografia produzida alcançou. Congratulações a você, Luana, você fez por merecer esse prêmio. Complemento lembrando que tal prêmio revela que é hora de enfrentar um novo desafio, né? E se preparando para a ANPEC, iniciando o mestrado em economia. Já estou convidando a Luana para vir fazer o mestrado aqui com a gente também. Essa parte que tem que sair do microfone, né? Vir fazer o mestrado também com a gente, né? Que é um excelente mestrado. Quanto a isso, aproveito para lembrar a todos os alunos e alunas presentes que nossa profissão, o mestrado é praticamente condição necessária para galgar um bom emprego, seja no setor público ou privado. Pense seriamente em estudar para o exame da ANPEC desde já, não importa em qual ano de curso vocês escolhem. Parabéns a todos e todas, especialmente a coordenadora de monografia e a coordenação da graduação, professores Gabriel Rossini e Patrícia Cunha. Abraços com saudades. A gente encerra a abertura do evento, né, com esses agradecimentos aos alunos, né, e a gente começa agora com a melhor parte, que é a apresentação dos alunos. A gente vai começar com a Isabela, isso, que foi a nossa aluna premiada em terceiro lugar na monografia. Eu vou seguir a Mônica, por exemplo. Acho que eu já falo um pouco alto, né? Tá bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Isabela. E ao contrário do que a Mônica falou, a gente que deve muito a ela. Graças a todo o apoio e incentivo que ela nos deu, não só durante, né, a execução da monografia, mas depois, eu consegui levar
esse TCC em forma de artigo para apresentar no ENEP, que era uma conferência de economia que aconteceu lá na UFAL, em Alagoas, em junho, e a gente teve a oportunidade de levar esse trabalho para lá. E trabalhando 40 horas, eu já não tinha tempo de fazer muitas alterações, etc. E ela me ajudou muito para transformar a monografia, que tinha por volta de 40 páginas, na versão que eu pudesse submeter para a UNEP. E foi aceito e etc. E assim, sem o incentivo dela, a motivação dela e tudo mais, e sempre no grupo ela continua mandando questões de congressos que estão acontecendo, incentivando o pessoal a participar. Então, se vocês quiserem trabalhar com alguma das áreas da Mônica, vai sem medo, porque é incrível trabalhar com ela. E ela é um pouquinho brava, assim, mas é um amor de trabalhar. Bom, pode passar, por favor. O Privações da Vida Plena, ele vai trabalhar sobre a importância da segurança alimentar para o desenvolvimento não só econômico, mas humano, né? E aí ele utiliza embasamento do Amartya Sen, o livro, principalmente do livro da Desenvolvimento com Liberdade, né? E o Desenvolvimento como Liberdade, ele vai falar sobre inúmeras questões, né, que imprimem na sociedade padrões que impedem a sociedade de se desenvolver, né? Impedem os indivíduos de se desenvolverem e, consequentemente, a economia. E dentre todas as privações que ele elenca, um deles, e ele vai falar mais especificamente disso em alguns livros, vem a questão da alimentação, né? E eu sempre tive essa questão de como as pessoas se alimentam, a quantidade de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, como elas se alimentam, como elas conseguem se alimentar com uma renda tão baixa, etc. Porque, querendo ou não, a alimentação está ligada à renda. Muitas pessoas deixam de estudar para trabalhar, para poder ter o que comer, e aí, no fim, não conseguem um emprego bom, porque não tem uma boa escolaridade e acabam perpetuando o ciclo, etc. Então, toda essa questão relacionada à segurança alimentar e como a falta do alimento, a falta de conhecimento sobre o que se come, gera de consequências na sociedade, é o que a gente trabalha aqui nesse texto. Né? Então, não só o Amartya Sen, mas a Barta Nussbaum também, eles falam sobre a questão das capacitações, né, de como essas privações impedem ali alguns desenvolvimentos, algumas capacidades. Lembrando que para eles, e aí eu sugiro essa leitura para vocês, é muito importante, é um livro muito interessante, é fácil de ler, gostosinho de ler, ele vai diferenciar a questão de capacidade, de capacitação, né, a questão que não tem essa relação tão o que eu sou capaz de aprender, o que eu sou capaz de fazer dadas as minhas limitações, seja ela de renda, seja ela por falta de liberdade de escolha, porque se eu sou preso em uma determinada faixa de renda, eu não consigo ser totalmente livre para escolher o que eu quero se esse algo está acima dessa faixa de renda. Então, é uma falsa liberdade, e aí eu sou privada, eu tenho essas privações e eu preciso desenvolver certas capacitações na sociedade para que permitam elas de superar essas privações. Então, os objetivos nesse texto, e aí a gente entrou em vários conflitos, porque eu queria muita coisa com a minha monografia, e a Mônica sempre falou assim, não, volta aqui, a gente precisa se ater aqui ao texto, etc. Eu até pedi para ela, professora, deixa eu ficar um quadrimestre mais sem pegar a monografia, porque aí eu leio mais coisas, eu pego mais coisas. Ela fez assim, não, de jeito nenhum, senão você vai voltar aqui com 3 monografias. Então, ela me ajudou a ficar ali na linha, que é bastante complicado quando você está lendo os textos, com muitas ideias, vão surgindo muita coisa, e você quer colocar tudo aquilo no papel, e é muito fácil se perder, né? Mas não, a Mônica ajuda a gente a ficar ali na linha, a ter os objetivos claros e etc. Então, nosso objetivo era utilizar a abordagem do Amartya Sen, da Martha Nussbaum, principalmente, são os dois pioneiros aí da abordagem das capacitações, sobre o desenvolvimento, para aplicar ele também ao estudo da comida. Como essa teoria deles poderia ser aplicada diretamente ao fato de comer, né? A gente não vê muitas discussões sobre a segurança alimentar. Até outro dia, tinha-se como segurança alimentar somente as informações dos rótulos da comida.
falar que ele é alto em açúcar adicionado ou gordura e etc. Eram as únicas coisas que se tinham ali relacionadas à segurança alimentar. Não tinha muita relação, as pessoas pelo menos não tinham conhecimento de que também tinha relação com o fato de você ter o que comer ou não, né? E os níveis de segurança alimentar. Então, eu tenho um certo nível baixo, assim, de segurança alimentar se eu faço pelo menos 2 refeições ao dia, ou eu não tenho muitas escolhas ali, eu tenho que comer somente aquilo. Eu tenho um nível de insegurança alimentar moderado se eu deixo de fazer uma refeição para eu ter uma outra refeição. Então, eu não vou tomar café, porque senão eu não almoço, ou eu não vou almoçar, porque senão eu não janto, e etc. Eu deixo de jantar porque eu preciso comer amanhã. E o nível de insegurança alimentar grave, que é quando a pessoa passa dias sem comer ou não sabe quando vai ser a próxima refeição dela. A nossa metodologia foi estudar principalmente tentar relacionar os arquivos da POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, e o PNAD também, que é a Nacional de Amostra de Domicílios, o SOF, que é um relatório da FAO, que é da ONU também, relacionada à comida diretamente, e ele faz um estudo global, eles têm vários gráficos interessantíssimos no site deles, é público, então vocês podem acessar, tem todos os relatórios dos anos anteriores, a evolução, eles têm vários infográficos muito interessantes. E o FIGISAM, que surgiu durante a pandemia, justamente porque o CONSEA foi eliminado na época, né? Então o FIGISAM, ele se propôs a guardar toda a biblioteca que tinha no CONSEA, que era o órgão responsável pelas publicações relacionadas à segurança alimentar do governo, e ele foi extinguido em 2018, se eu não me engano. E o FIGISAM veio para mostrar como era o estado de segurança alimentar da população durante a pandemia, né? Principalmente aqui no Brasil. Só que ele tem essa questão mundial, mas ele não foca tanto, não tem tantos dados assim do Brasil, né? E o FIGISAM, só que ele mostra que já existia uma tendência de crescimento da insegurança alimentar, mesmo antes da pandemia, e o FIGISAM ele reforça essa situação aqui no Brasil. A gente viu o Brasil retornando ao mapa da fome. E a gente dividiu o trabalho da melhor forma possível em introdução para tentar explicar como era essa questão, tanto do livro, né, como a questão, a Marta queria dizer, com capacitações e etc., o que significava a segurança alimentar, os dados dos relatórios e como uma coisa se relacionava com a outra. Bom, com todos os dados que nós colocamos dos relatórios, infelizmente nós podemos observar que a fome, pelo menos aqui no Brasil, ela tem cor, tem sexo e tem escolaridade. Pessoas geralmente com baixa escolaridade, mães solteiras que têm suas famílias sem marido, etc., ou uma figura que seja paterna, etc., e mulheres negras são os mais atingidos pela insegurança alimentar. Bom, e nós fizemos essa análise para pensar como esse processo de desenvolvimento precisa alcançar a sociedade para além da questão de renda e monetização e etc., né? Como o desenvolvimento econômico ele não tem ligação só com o dinheiro, mas também com o social. Eu espero que, se vocês tiverem a oportunidade de ler a versão mais resumida do ENEP, que não tem 40 páginas, já ajudaria bastante a entender um pouco e ver também se vocês têm alguma opinião relacionada ao assunto, né, para agregar sempre. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu queria convidar a professora Mônica para entregar o Gustavo. Agora o próximo é o Gustavo, o Vinho da Cidade. Também uns 15 minutos, tá? Eu acho que você liga? Estou me ouvindo? Oi, gente, boa noite, eu sou o Gustavo. Eu vou apresentar para vocês a minha monografia que foi foi apresentada no final de agosto do ano passado com a orientação da professora Mônica. Pode passar. Aí tem a tela de apresentação, o título
da minha monografia é o vírus da cidade, desigualdade socioespacial e enfrentamento à Covid-19 em São Paulo. Pode passar. Bom, a minha monografia ela teve como base, eu preciso me aproximar, porque além de ser míope, minha memória também não é boa. Então, se haveriam relações entre a desigualdade socioespacial e o desequilíbrio na disponibilidade de aparatos necessários para o enfrentamento da Covid-19 em São Paulo. O objetivo da pesquisa foi descrever diferentes... Ai, gente, perdão, porque eu não me lembro mesmo. Descrever as diferentes intensidades da contaminação nos territórios do município de São Paulo, analisando se estão relacionados à infraestrutura de saúde prévia em diversas áreas. Para fazer essa análise, a gente se apoiou na abordagem das capacitações, né, que é formulada pela Amartya Sen, e também com a contribuição da Marta Nussbaum. Ela foi escolhida porque ela é um arcabouço teórico amplo, né, para estudar as desigualdades e a pobreza, enfim, em territórios, entre as pessoas. E com isso a gente também utilizou dados para avaliar a infraestrutura de saúde no município. A gente usou algumas fontes diferentes, porque não tinha dados do censo recente, e a gente utilizou dados do PROIN, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde de São Paulo, do Ministério do Trabalho e do Emprego e da pesquisa de origem e destino do metrô de São Paulo de 2017. Também foram utilizados dados da Rede Nota São Paulo. Pode passar. Bom, para a gente fazer um comparativo da pandemia, para ver se ela afetou de forma distinta as pessoas do município de São Paulo, a gente olhou alguns indicadores antes da pandemia e depois durante a pandemia, no caso, né, que foram os óbitos e o contágio. O primeiro indicador que a gente analisou foi os indicadores demográficos, né, de adensamento domiciliar, como a Covid-19 é uma doença social dentro de casa, porque haviam habitações densamente populadas em algumas regiões, principalmente na Zona Leste e na Zona Norte e na Zona Sul, enquanto outras regiões tinham adensamento domiciliar abaixo do que essas áreas registradas. Quando a gente fala de renda, a gente também via, né, uma concentração de renda em algumas regiões, como a Vila Mariana e Pinheiros, enquanto outras subprefeituras e distritos da capital apresentavam renda familiar média menor do que o município como um todo. Esse tópico é importante, né, porque a renda é o principal ponto, acho, para a pessoa sair de casa e se expor ao risco de uma doença letal, né? Então, as pessoas que viviam, né, e vivem com dificuldade de renda, elas acabam se expondo a riscos que outras pessoas talvez não precisariam se expor. Até mesmo para comprar máscara, álcool em gel, que foi uma realidade da pandemia. Quando a gente fala de postos de trabalho, também é um ponto importante. Eu acho que todo mundo aqui também vem para a faculdade e trabalha longe do emprego, a gente acaba se expondo também mais, porque o transporte é muito lotado e as pessoas, em geral, né, do município de São Paulo, afastadas do centro, sofrem com esse problema, e na região metropolitana de São Paulo como um todo, né, longe dos postos de emprego, mas principalmente na Zona Norte e na Zona Leste, as pessoas que moram lá enfrentam com mais dificuldade esse tópico do emprego ser longe de casa, né, um emprego formal. E aí, quando a gente olha a infraestrutura de saúde prévia, né, de São Paulo, que é antes de março de 2020, que foi quando começou a pandemia de fato, a gente vê uma dificuldade, né, de algumas pessoas acessarem a infraestrutura de saúde. Quando a gente fala de leitos hospitalares, a gente vê que as pessoas que moram em regiões como Vila Mariana, Pinheiros e na região central, elas tinham mais leitos à sua disposição do que as pessoas que moravam longe dessas regiões. Quando a gente fala de enfermeiros também, né, a distribuição de enfermeiros na cidade, ela ficava alocada onde existem esses leitos e, por consequência, os médicos, né, também, eles estavam já alocados onde havia tanto enfermeiros quanto leitos.
Para ter uma noção, as 3 subprefeituras com maior número de médicos eram as subprefeituras que representavam mais da metade dos médicos totais do município de São Paulo. A só subprefeitura da Sé tinha mais médicos, né, quase o dobro de médicos do que a Zona Leste como um todo. E esse foi um dos pontos que chamou a nossa atenção durante a pesquisa. Pode passar. Quando a gente fala sobre a pandemia, né, a lógica de contágio e de óbitos, a gente vê também uma clara desigualdade entre as pessoas e as regiões do município, né? As primeiras pessoas infectadas, elas tiveram casos notificados nas subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana e Sé, porém os primeiros óbitos foram registrados nas subprefeituras da Zona Leste e da Zona Norte. Inclusive, a primeira pessoa a virar óbito decorrente da pandemia da Covid-19 foi uma empregada doméstica que faleceu e a mãe dela morreu logo depois. Então, para ilustrar que, infelizmente, o combate, né, e os recursos para você salvar uma vida, eles são bastante diferentes dentro de um município, né? Imagine um país, enfim, uma região como um todo. Quando a gente fala de óbitos por 1.000 habitantes, a subprefeitura de Aricanduva, ela tinha o maior número entre as subprefeituras do período analisado, né? E essa subprefeitura também ela tinha os piores indicadores quando a gente fala de número de enfermeiros por 1.000 habitantes, médicos por 1.000 habitantes, número de UTIs por 1.000 habitantes e pneumologistas, né? Quando a gente fala de óbitos totais, as subprefeituras também da Zona Leste, elas lideravam, né, o indicador, principalmente a subprefeitura de Itaquera. Quando a gente fala sobre o número de óbitos abaixo da faixa etária de 55 anos, esse recorte foi feito, né, porque além das pessoas com comorbidade, idosos, né, pessoas acima dos 65 anos, eram pessoas do grupo de risco que acabaram sendo assim, o principal ponto de atenção em relação aos óbitos. Então, quando a gente olha na subprefeitura como Parelheiros, que tem maior número dentre as outras subprefeituras, né, cerca de 30% dos óbitos totais na faixa de 55 anos, a gente vê uma clara desigualdade, porque se a gente olha para a subprefeitura de Pinheiros, o número é de 5%. Então, pessoas fora do grupo de risco estavam vindo a óbito mais do que em outras regiões. Aqui não está no slide, mas quando a gente vê também para o nível de escolaridade, pessoas com menos escolaridade também acabaram falecendo mais do que pessoas com nível de escolaridade maior, né? Pode passar. Para a gente conseguir comparar e fazer uma relação entre a infraestrutura de saúde prévia e o número de óbitos por 1.000 habitantes, a gente conseguiu um indicador, a gente, na verdade, fez algumas tentativas, né, durante a pesquisa, e esse indicador, ele consiste em pegar o número registrado, então, por exemplo, ventiladores mecânicos numa subprefeitura, né, registrado, sei lá, na subprefeitura de Parelheiros, subtrair com o menor número registrado no município e dividir pelo maior número desse indicador, enfim, por exemplo, ventiladores mecânicos por 1.000 habitantes, do menor número registrado. Aí a gente fez uma média, né, uma média simples para a gente conseguir construir um indicador, e quem tinha maior pontuação tinha o melhor indicador no município. Aí você pode passar. E aí, quando a gente olha esse gráfico de distribuição, logo de cara a gente vê que a gente não conseguiu chegar numa forte correlação entre os números de infraestrutura de saúde com o número de óbitos por 1.000 habitantes, mas vendo a distribuição do gráfico, a gente vê que as subprefeituras também que tiveram o menor número de óbitos eram aquelas que tinham o melhor número no indicador, né? Esse ponto, o primeiro ponto do primeiro quadrante, por exemplo, a subprefeitura de Pinheiros, que possui uma das menores número de óbitos, né, por 1.000 habitantes, e o maior número no indicador. Pode passar. Então, por fim, a gente analisando os dados prévios da pandemia, a gente já notava um sinal claro de hierarquização das pessoas e do espaço, né, no município de São Paulo.
Sobre a ótica da abordagem das capacitações, o município de São Paulo já era bastante desigual, tinham pessoas que viviam sob o cerceamento das suas liberdades básicas. E quando a gente olha para a pandemia, a gente percebe que, sob a ótica da abordagem das capacitações, essa liberdade também ela foi mais restringida. Quando a gente fala sobre o indicador, é importante falar também que, apesar dele não ser um indicador que deu essa resposta que a gente queria, a gente conseguiu ver também que as pessoas que moram em regiões com o melhor número de estrutura de saúde, elas estavam mais protegidas pela rede de saúde, e mais porque existem outras variáveis exógenas que ajudam a gente poderiam ajudar a gente a interpretar e identificar porque haveriam mais óbitos em algumas regiões do que em outras. É isso, basicamente. Foi um resumo do resumo. Parabéns. Agora eu vou convidar a Luana para apresentar o trabalho dela. Também uns 15 minutos, tá? Eu vou tentar falar sem o telefone, tá bem? Meu projeto era o contato com as ambientais da substituição tecnológica de queimada na Amazônia. Quando eu comecei a monografia, eu não tinha um tema muito bem definido, eu sabia algumas áreas que eu queria trabalhar. Eu tinha gostado muito das matérias relacionadas a desenvolvimento, sustentabilidade e economia do meio ambiente, e também a parte de economia institucional. Então, quando eu conversei com o professor Thiago, eu perguntei, né, se ele tinha uma ideia de como a gente podia juntar essas coisas. E esse foi, né, o nosso projeto. Conseguimos juntar as queimadas na Amazônia juntamente com a teoria dos contatos. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender um pouco o que são cada um desses termos, né, desse tipo. Quando a gente fala de queimada, na Amazônia a gente tem 3 tipos de queimada. O primeiro tipo são as queimadas para desmatamento, então quando a gente tem a derrubada de mata primária e a queimada para limpar o terreno. A gente tem um outro tipo que é a queimada para agricultura, então já são terrenos que não possuem floresta e eles são queimados para limpar o terreno e assim investir na agricultura. E temos um terceiro ponto que são os incêndios, que são queimadas que acontecem sem intenção, né? Elas são acidentais e elas são causadas muitas vezes por escape de outras áreas. Então você tem, por exemplo, uma área de queimada de agricultura e esse fogo acaba fugindo do controle e ele acaba indo para a área de mata mesmo. O que acontece, né? As queimadas elas são um problema porque elas vão causar perda de fauna e flora, elas vão causar problemas de saúde, ou então vão aumentar os problemas de saúde como bronquite, asma, e a gente tem um grande problema que é a questão do aquecimento global, né, mudanças climáticas. Quando você tem queimadas, você vai aumentar o número de gases do efeito estufa, que vão deixar o planeta mais seco, mais quente, e isso vai acabar ocasionando novas queimadas. Então, é um ciclo que vai se autoalimentando ali. Você tem a queimada que causa o efeito estufa deixa mais seco, que vai deixar mais propenso a ter queimadas, e é muito difícil você conseguir barrar esse processo. Partindo disso, a gente tem os arranjos agroambientais, que são uma política pública voluntária, é um acordo entre um proprietário e o governo, por exemplo, e a ideia é que você tenha um incentivo para fazer alguma prática. E esse incentivo vai ser monetário. Então, por exemplo, o governo ele pode propor para o proprietário de terra uma mudança na forma como ele faz a parte da agricultura, conforme ele cuida da terra dele, e dependendo das ações que o proprietário toma, ou dos outputs, né, do final daquilo que pode ser observado, o governo vai, então, pagar um benefício para esse proprietário de terra. Pode passar. Nós temos, na teoria dos contratos, acho que são alguns pontos principais. Primeiro, entender o que é o agente e o que é o principal. O agente vai ser aquela pessoa que vai escolher assinar o contrato, no nosso caso, com o proprietário de terra. E a gente tem o principal, que é o governo, que é quem está propondo o contrato, propondo uma alternativa diferente para o proprietário de terra. E nós temos 2 tipos de contrato. O contrato primeiro melhor, que é um cenário em que não há assimetria de informação. Então, o agente e o proprietário de terra, né, o agente principal, eles têm completamente clareza das ações e dos tipos do contrato, das preferências do agente.
E o segundo melhor é um cenário em que existe assimetria informacional. Então, um dos lados, né, ou o agente ou o principal, ele possui um ganho ali, né, ele tem um benefício sobre o outro lado. Pode ser, por exemplo, no nosso caso aqui, o agente, né, que são os proprietários de terra, eles podem tomar ações que o governo não vai conseguir fiscalizar ou não vai conseguir afirmar se estão corretas ou não. Então, nesse caso, o segundo melhor é o mais próximo à realidade, né? O governo ele não tem como fiscalizar tudo, ele não tem como saber exatamente quais são as ações dos proprietários ou quais são os incentivos que eles têm além daquilo que está dentro do contrato. E aí, já pulando para o nosso ponto ali principal, que seria a assimetria de informação. O nosso projeto aqui, ele conta com 2 tipos de assimetria de informação, que é essa questão de um lado estar mais informado do que o outro, né? No nosso caso aqui, a gente tem que os agentes possuem informação antes de assinar o contrato. Então, o principal ele não sabe quanto que o agente precisa desembolsar para mudar a forma como ele faz as queimadas. Então, o que a gente propõe aqui é que o proprietário de terra ele deixe de usar a queimada, né? Ele deixe de usar esse artifício e ele passe a usar outra fonte tecnológica para conseguir fazer o projeto de agricultura dele. E a gente não sabe qual é o custo desse agente. Pode ser um custo pequeno ou um custo muito alto. O principal, né, o governo ele não tem noção de qual que é esse custo. E o nosso segundo ponto, que é o risco moral, que as ações do agente, né, as ações do proprietário de terra, depois que ele assina o contrato, elas também não vão poder ser completamente fiscalizadas pelo governo. Porque isso é muito caro, né? Não tem como o governo fiscalizar todos os proprietários da mesma forma, toda a área da mesma forma. E o proprietário de terra ele pode tomar ações que não são ideais ou que não estão previstas, né, no contrato. Então, ele pode assinar um contrato dizendo que ele vai queimar apenas 50 km quadrados e, na verdade, queimar 100 km quadrados. Como que o governo vai conseguir garantir que aquilo foi uma queimada intencional ou se foi uma queimada acidental, né? Ele tinha uma intenção, mas o fogo acabou invadindo outras áreas. Então, esses são 2 problemas, né, 2 falhas de mercado que a gente tem que incluir no nosso design de contratos. Então, o objetivo aqui que a gente tinha era elaborar um design de contrato ambiental capaz de incentivar a substituição tecnológica das queimadas, assumindo, primeiro, a informação escondida quanto ao custo marginal da substituição. Então, é isso que eu falei, né? A gente não sabe qual que é o custo para esse agente substituir a prática da queimada. Ação escondida quanto à área intencionalmente queimada. Então, novamente, a gente não sabe se o proprietário ele pretende queimar uma área pequena ou uma área grande. E uma função de distribuição de probabilidade para a área acidentalmente queimada suficientemente geral e empiricamente coerente. Então, toda vez que é feita uma queimada, tem a possibilidade dessa queimada se tornar um incêndio. Então, ela ir além daquela área intencionalmente planejada. A ideia aqui é que a gente precisa conseguir ter uma função que seja uma área que seja grande o suficiente para que a gente não caia no caso de dizer que uma pessoa queimou mais do que ela de fato queimou, mas também não pode ser pequena o suficiente para a gente não conseguir punir no momento legal. E a gente fez a simulação usando áreas da Amazônia Legal, então dados reais. Boa. A nossa metodologia, então, foi juntar, né, todas essas informações de contratos, dos agentes, do principal, e fazer um menu de contrato. Então, a gente não ofertou um único contrato, porque como os agentes são plurais, né, os proprietários de terra eles são plurais, cada um deles vai ter suas preferências, sua forma de trabalhar, a gente precisava de um menu, então vários contratos que fossem englobar todos esses proprietários de terra. E a gente precisa considerar, né, nas nossas cláusulas do contrato, qual que é a área permitida para queima. Então, qual área vai ser aquilo que é ok para o proprietário queimar e a partir de quanto que já vira um problema, que aí, no caso, a gente já aplicaria uma multa desse proprietário de terra porque ele não cumpriu com o combinado. A gente tem aqui que uma função de dano social que vai ser contrária ao benefício, então
A gente tem o dano causado pelas queimadas, que estão relacionados, né, como eu falei, a perda de fauna e flora, problemas de saúde, e a gente fez que o ganho social seria o inverso dessa função de dano. E a área intencionalmente queimada e acidentalmente queimada, ela foi calculada usando imagens de satélite. Nós utilizamos basicamente 2 tipos de imagem. Primeiro são as cicatrizes de queimada, que é uma imagem que depende que pode ter um pouco de interferência, porque ela pega a fumaça que foi gerada daquelas queimadas, né, que foi deixada pelas queimadas. Isso pode ter uma interferência por conta das nuvens. A gente está falando da Amazônia, um lugar que é muito úmido. E um outro ponto que a gente utilizou foi os focos de fogo. Então, usando dados de satélite também, mas olhando para pontos de temperatura, onde a temperatura é muito acima do que é esperado numa área florestal. Bom, depois, então, da gente conseguir montar os contratos e estipular, né, todas as cláusulas, fazer toda a parte numérica de chegar qual é a probabilidade do proprietário escolher aquele contrato que é feito para ele, que tem o design, né, de acordo com quanto a gente espera que ele gaste, e também considerando que ele vai cumprir ou não o contrato, porque isso é um problema. O agente ele pode selecionar o contrato certo, que foi feito para ele, mas descumprir com esse contrato, ou ele pode selecionar o contrato que não foi feito para ele, mas cumprir com esse contrato. Tinham ali 4 causas que a gente precisava analisar em conjunto para chegar nos resultados. E o que a gente observou são 3 cenários, né? Então, o primeiro é o cenário sem política pública, em que nada é feito. O segundo cenário é o primeiro melhor, então é um cenário hipotético, em que não existe assimetria de informação. Então, o principal, né, o governo, ele sabe exatamente quem são os agentes, né, qual que é o tipo do proprietário de terra, e sabe também qual que é o comportamento desse agente. E o cenário segundo melhor, que é o cenário mais realista, em que o agente ele tem, né, esse ganho tanto do lado de assimetria de informação, tanto pensando em seleção diversa quanto em risco molecular. O que a gente observou foi que o cenário primeiro melhor, ele é, de fato, a melhor opção, então ele causa mais bem social. O bem social médio dele é maior do que o cenário sem a política pública, mas, como eu disse, ele é um cenário real, então não é o que vai acontecer. E o cenário segundo melhor, que é o mais próximo à realidade, ele tem um bem-estar médio pior do que o cenário sem política pública. Então, a nossa recomendação aqui seria para não implementar esse menu de contratos. Ou seja, é melhor a gente manter o sistema como ele está hoje, né, tendo essas queimadas, do que implementar o menu que foi proposto aqui. A gente não está falando que qualquer menu de contrato vai ser errado, que não vai dar certo. O menu proposto aqui, né, com todas as restrições que a gente teve, ele não é adequado, ele traz um bem-estar social pior do que se a gente não tiver nenhuma política. E aí, então, a conclusão, né, que acho que é o ponto principal aqui, é que quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de qualquer tipo de mudança que a gente vai propor para a sociedade, a gente tem que analisar qual vai ser o impacto dela. Então, a ideia pode parecer boa, né? A gente propõe um contrato, a gente faz com que as pessoas deixem de queimar uma área, mas, na verdade, o bem-estar social que a gente daria seria menor. Então, o ponto aqui é que a gente precisa primeiro fazer uma análise, ver se aquela coisa que a gente está propondo faz sentido, se é coerente, se vai trazer os resultados esperados, e aí sim propor, né, qual seria o melhor tratamento aqui nesse caso. E acho que é isso. E os trabalhos futuros, a gente pensou que seria importante assinalar outros conjuntos paramédicos. Então a gente pôs uma série de restrições aqui, os dados que a gente usou também eram de uma única área. Acho que se a gente conseguir melhorar esse conjunto paramétrico, podem ter resultados diferentes. E também a gente precisa incluir a aversão ao risco no nosso modelo, porque aqui a gente fez uma simplificação, em que a gente não considerou que o agente averso a risco. Então, são 2 contribuições, 2 pontos que trabalhos futuros deveriam ficar muito. É isso. Bom, a gente pode abrir para as perguntas agora? Pode.
Quem tiver alguma pergunta para fazer para a Luana, ou para a Isabela, ou para o Gustavo, quem quiser melhorar o entendimento da pesquisa, ou alguma recomendação na parte da monografia. Na verdade, eu fiquei mais curioso, como foi medido o bem-estar em relação ao último trabalho apresentado? Como foi medido o bem-estar? Eu também fiquei curiosa, Luana. Saber como o que vocês consideraram para medir o bem-estar? Aqui a gente considerou os dados de imagem de satélite para ver a questão da área queimada, e a gente pegou dados também relacionados a o impacto que a queimada pode ter na vida, né? Então, a gente não calcula o bem-estar, a gente calcula o dano e considera o bem-estar como o inverso, né? Então, o negativo daquele dano causado. A gente não está olhando... É difícil falar em bem-estar e falar de queimada, né? A gente não está olhando o bem-estar que vai ser gerado, mas sim o dano causado pela queimada e então pegando o inverso daquilo. Como se fosse o bem-estar gerado por não ter a queimada. Não ter a queimada. Mas leva em consideração, por exemplo, saúde respiratória? A gente viu que existem muitos trabalhos que vão para esse lado, né, do impacto, inclusive trabalhos brasileiros que estão falando especificamente da Amazônia, que falam dessa parte de problemas respiratórios, aumento de crises de asma, por exemplo, de bronquite, esse tipo de coisa. Aqui a gente pensou mais no impacto geral, assim, da área, realmente, que não aprofundamos especificamente na questão respiratória. Tem mais intenso desmatamento. Acho que talvez levar em consideração essas outras questões, perda de diversidade, espécies nativas, danos para a saúde da população, talvez poderia mudar esse resultado. Nós precisamos fazer uma série de restrições ao modelo que a gente estava montando, porque é uma coisa que começa a ficar muito complexa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do contrato, são uma série de variáveis que vão ter ali, né? Então, qual é o tipo do agente? O agente vai selecionar o contrato que é ideal para ele vai cumprir com esse contrato, qual que é o tamanho da área ideal para a gente determinar na área de queima, porque para cada agente pode ser uma área diferente, qual que é a área acidentalmente queimada que vai ser aceitável também. Então, são uma série de variáveis e a partir do momento que a gente tem uma ideia, né, daquilo que a gente quer fazer, a gente vai colocando as restrições para conseguir simplificar e dar conta de fazer isso. A Matheus tem uma pergunta. Na verdade, eu queria primeiro comentar um pouco do trabalho anterior sobre a Covid, que eu achei muito importante e que dá margem, inclusive, para outros trabalhos, fazendo recortes específicos, por exemplo, de raça, de gênero, etc. Eu falo isso porque eu ministro a disciplina de desigualdade de raça, gênero e renda, e aí fico focado um pouco nisso. Acho que esse recorte pode ser feito até por outros pesquisadores e pesquisadoras. Então, parabéns pelo trabalho. Acho que é muito oportuno e importante que a gente tenha mais trabalho, inclusive abordando os efeitos da Covid. Tem alguns outros trabalhos que já foram publicados, mas acho que é muito importante. Em relação ao trabalho da Luana, eu fiquei uma coisa que eu fiquei na dúvida, que eu não sei se eu não entendi direito, que me pareceu que você argumenta que a falta de políticas públicas, nesse caso, é melhor do que ter políticas públicas? Isso. Mas para essa política específica que eles desenharam, nesse pacote, melhor não mexer em nada, deixar como está? Exato. Quando a gente propõe o menu de contrato, no cenário em que é mais realista, né? Que é aquele em que existe a simetria de informação, o bem-estar social ele é pior, né? Ele é pior do que o cenário que não há política. Então, foi estranho, sim. E acho que é muito também das variáveis que a gente colocou ali, né? E de todas essas restrições que a gente precisou colocar no modelo. Olhando outros dados, olhando um pacote de contratos diferente, provavelmente o resultado seria outro, né? Tá.
Você vai dar continuidade no mestrado. No momento, não, né? Para olhar isso. Boa. Tá bom. Mas legal, parabéns. Talvez um outro mecanismo de desenho pudesse dar um... Mais alguma pergunta? Eu vi que você tinha vários dados bem complexos, vários dados. Você usou microdados, você usou tabela cifra. Você pode contar um pouquinho desse trabalho também? Foi muito rico. Bom, no começo de conversa foi um pouco difícil achar dados mais atualizados, né? O mais recente era de edição, publicado em 2021, analisando 2020. E o relatório SOF também era do ano anterior. A PNAD e a FOP são mais antigas, as últimas publicações eram anteriores a 2018, a 2017 e 2018. Então, para poder fazer as tabelas conversarem, eu já não tinha tanta precisão ali no número. Então, eu tive que separar, né, fazer uma pesquisa ali para tentar fazer um recorde histórico, né, e trazer tudo de 2018, 2017 até 20, então, para tentar mostrar se havia uma noção ali de crescimento, né, porque dado que o período era curto, não dava para falar em tendência de crescimento ou nada, a gente via que ele já vinha crescendo antes, né, da pandemia, e na pandemia só piorou muito. Isso não foi só na periferia, no centro também, e a gente fez recorte também por países desenvolvidos, em desenvolvimento e etc. E tem algumas tabelas do trabalho, quem tiver a oportunidade, a gente pode divulgar o link depois. Tem bastante tabelas no trabalho que relacionam os níveis de insegurança alimentar com as categorias de emprego formal, renda, cor, sexo, escolaridade. Então, todas essas questões, eles fazem esse recorte e o Vigisan é muito rico. Eles publicaram já o relacionado a 2021. Eu não tenho certeza se esse ano eles já fizeram, de 2022, mas o relatório ele tem bastante detalhes, né, e conversa muito com a publicação da SOF, né? Só que a SOF era mais, pega mais nível internacional, é como se você estivesse olhando a quilômetros de distância, né? O Vigisan ele já traz mais ali no detalhe, ele vai fazer pesquisa mais no local, e aí você consegue ver a realidade brasileira mesmo, né? Que a gente via os dados, acompanhava os dados na TV, mas não tinha noção de quanto isso era impactante. E logo durante a execução do trabalho já tinha saiu notícias, acho que foi no final da monografia, saiu a notícia de que o Brasil havia voltado ao mapa da fome. Então era uma preocupação muito grande mostrar com detalhes, né, pelo menos esses números, o quanto eles eram impactantes. Eu queria mostrar que havia um crescimento, como esse crescimento impactava ali, etc. Então a nossa preocupação era deixar isso bem claro, bem detalhado. Deixa eu falar só uma coisa. Eu queria sugerir, né, que é o objeto do trabalho, que o pessoal pensasse o seguinte: é possível fazer uma boa monografia, e o caso excelentes, né, dada a qualidade isso tem muito a ver com os alunos, a Isabela, Gustavo, a Ana e tal, que são ótimos, mas eu queria só deixar claro o seguinte: você não precisa fazer modelos econométricos assim do outro mundo para ter uma boa monografia, tá? Você precisa ter uma boa teoria, ser sério em relação a isso, e para isso tem que ler e tem que escrever, tá, gente? A monografia não cai assim, você acorda um dia e fala, vai sair uma monografia que vai ganhar prêmio, não, sabe? Vai muitas horas bunda aí, né? Falei. Tem que ler, cara, né? A Isa, o Gustavo leram muito. Manipularam vários dados e fizeram estatísticas descritivas sérias, bonitinhas, fazer gráfico. Quem já teve aula comigo de micro sabe, gráfico tem nome nos eixos, é básico, mas eles esquecem de fazer isso.
Tá? Tem eixo, qual que é tabela que está correta, não é frescura de professor, é um jeito de você demonstrar o que os dados estão dizendo, né? Toda média pede desvio padrão, sabe? Enfiar dado com médias fora de contexto. O trabalho deles, né? E vocês viram, foi premiado, é uma combinação de seriedade e compromisso com a sua pesquisa, né? Teoria bem sustentada, que levou resultado de muitas horas bunda, cuidado com os dados, tá? Cuidado não é ficar torturando o dado até ele confessar, cuidado é tentar entender o que eles significam, usar a teoria para isso, a teoria é a sua lente para interpretar os dados. Eles não fizeram nenhum modelo causal, poderiam ter feito, tá? Eles têm capacidade para isso, mas eles fizeram uma estatística descritiva séria. Estatística descritiva séria não é Ctrl+C, Ctrl+V do gráfico que você achou bonito, tá? É você montar uma relação, considerar a correlação e os limites dessa correlação. Toda média vem com um desvio padrão, proporção, você põe a nota, corrige valor real, pelo amor de Deus. Tá? Dado de 2010, sem correção monetária, não dá. Sabe, é o basicão. Faz o basicão, bonitinho, você vai estar aqui o ano que vem para ser premiado. Tá? Se sobreviver, porque eu vou xingar um monte. E não me aparecer, eu vou dar micro, quem for fazer micro, se me aparecer com gráfico, sem título, sem eixo, sem fonte, sem dado corrigido, não aparece mais. Pelo amor de Deus. Tá? Não precisa fazer modelos. Pode fazer, vocês são capazes, vocês são bons. Mas faz o básico bem feito, gente. Não deixa a gente estressar, porque eu tô ficando velhinha já, cabelo branco, assim. E assim, fazer o básico bem feito significa não você pegar umas férias no trabalho e se dedicar completamente à monografia, mas é fazer um pouquinho desde o começo, desde monografia 1, né? Fazer um projeto bem feito. Esse projeto bem feito em monografia 1 é um projeto que é um contrato bem desenhado, que você tem que ser orientador, que você sabe o que você vai fazer, né, em cada uma das etapas de monografia. E todo dia você faz um pouquinho. Então, não é que você vai sentar e ler todos os textos, não. Todo dia você vai ler, todo dia você vai fazer fechamento, você vai fazer anotação, porque aí você vai longe, vai muito mais longe. Né? Você tem tempo de refletir, você tem tempo de ler. Todo dia você lê 10 páginas, né? E um ano você leu 15. Então, não é, né? Parece que é impossível, mas de pouquinho em pouquinho você constrói um bom trabalho. Bom, agora eu vou passar Fátima para ela apresentar a apresentação. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aqui a Patrícia e o Gabriel pelo apoio. Foi muito bom fazer esse projeto. Teve o apoio de vocês também. E todo esse período de monitoria serviu muito para me desenvolver também. Então, primeiramente, deixar esse agradecimento a vocês. E aqui eu queria aproveitar para falar primeiramente sobre o projeto de fomento à integralização, falar sobre o projeto que eu desenvolvi, né, a planilha, e por fim falar algumas dicas, aproveitar para dar umas dicas finais, já que eu estou me despedindo aí da monitoria esse ano, me despedindo da faculdade também que eu estou me formando. Só por curiosidade para saber qual é o perfil do público que eu estou falando. Temos ingressantes na sala? Ingressantes do ano passado? Acho que todo mundo é meio veterano, temos ingressantes. Então, primeiramente, acho que talvez vocês conheçam, mas caso alguém não conheça o projeto de fomento à integralização, a gente dá monitoria para os alunos do BCE, para eles terem uma noção de como que eles vão se formar, o que eles precisam fazer, tirar todas as dúvidas. E a gente também ajuda a coordenação a planejar os próximos quadrimestres, as ofertas. Então, provavelmente vocês já responderam aí as pesquisas que a gente costuma rodar,
que é para ver quantas matérias vocês já fizeram, quais vocês ainda não fizeram. Isso ajuda muito a coordenação a planejar o quadrimestre seguinte. E acho que não só o quadrimestre seguinte, né? Quando a gente faz todo o quadrimestre, essas pesquisas, e elas são muito importantes para a gente planejar, não o quadrimestre seguinte, mas já planejar a longo prazo. Então, o quadrimestre, por exemplo, a pesquisa desse quadrimestre não vai refletir diretamente no próximo quadrimestre, mas vai refletir daqui uns 2, 3 quadrimestres. Então, é muito importante vocês sempre responderem quando é divulgado. Então, não responder um e não responder o outro. É muito importante que vocês sempre tenham essa participação nos questionários. Semana que vem vai rodar. Vai começar a rodar, inclusive, o último do ano. Então, muito importante todo mundo responder. E a parte da monitoria, que é para ajudar os alunos a saberem o que eles precisam para se formar, como que eles podem seguir a graduação deles, quais matérias pegar no próximo quadrimestre. A gente tinha um problema ali que o processo era muito manual e trabalhoso. Então, por exemplo, um aluno chegava para mim e falava, quais matérias eu pego no próximo quadrimestre? E aí ele pegava o histórico, me enviava e eu tinha que fazer ali no dedo mesmo, sabe? Você pega os quadradinhos e vai riscando para ver qual que ele já fez, o que ele não fez ainda. Então, era muito trabalhoso porque eu perdia mais tempo ali pintando quadradinho do que ajudando o aluno. Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer essa planilha. Então, não só para mim, a coordenação também acaba usando muito para avaliar os alunos, quando eles vão fazer uma análise de histórico para a colação de grau. Então, basicamente, alguém aqui nunca viu essa planilha? Bom, agora vocês estão sabendo. Não sabia, agora vocês estão sabendo. Essa planilha, basicamente, você vai no portal do aluno, cola seu histórico aqui, e quando você for aqui, você consegue clicar na grade obrigatória? Ele vai... A cor tá meio apagada, mas vai ficar tudo verde se você tiver feito tudo. Então, o que você tiver feito vai ficar verde, o que você não fez vai ficar vermelho. É mais se você tá ali fácil na mão, como tá a sua situação. E outra coisa importante, você pode combinar, né? Isso, e aí você consegue filtrar para ver qual que é o projeto que você quer seguir, que era um problema que a gente tinha muito também. Então, o aluno queria seguir ele pela grade de 2017 e 2021, qual que eu sigo? Então, a pessoa consegue ver a situação dela nos 2 projetos. Então, ela consegue filtrar ali no BCE 2021. E, inclusive, o BCH. Então, às vezes, a pessoa ali começava em um BCH e ia fazer o projeto pedagógico do BCE de outro período. Então, dá para fazer as combinações para ver como que fica a situação dela, se ela está ali, se, de acordo com aquela combinação, ela consegue se formar. E aí, na última aba de análise, aqui tem todos os critérios que a coordenação utiliza para verificar se o aluno está para se formar ou não. Então, muitas pessoas, às vezes, não sabem quais são todos os critérios que ela precisa seguir. Então, aqui fica mapeado todos os critérios para o aluno ir checando se ele está apto ou não. Então, basicamente era isso, o projeto. E eu acho que só por despedida mesmo, assim, aproveitar que esse momento para dar dicas para vocês mesmo. Eu estou me formando já esse ano, foram 4 anos e uns 6 meses formando BCE. E acho que, primeiramente, acho que é muito importante, toda vez que eu dava dica para alguém, dar uma mentoria, tentar ao máximo ali seguir a grade ideal. Eu sei que nem sempre é possível, tem uma série de questões que entram no caminho. Às vezes que não seja possível ser 100% ali fiel, o máximo possível você tenta seguir, porque fica muito difícil depois que você vai colocando matérias aleatórias. Então, muita gente vai só pegando matéria ali que está disponível no momento e não faz o planejamento e vira uma bola de neve. Para você voltar a colocar as coisas no eixo, você não consegue, fica muito difícil. Então, mesmo que você tenha que uma ou outra matéria colocar fora da grade ideal, ok, mas não ser a regra. Não pode ser a regra fazer qualquer matéria ali que está disponível. Não fuja das matemáticas se você pretende fazer economia, porque isso vai atrasar. FVB, se você se você deixou isso para o final, isso significa que você vai ficar 1 ano ou 2 no mínimo ou mais. Sim, porque às vezes não é ofertado todo quadrimestre uma matéria, né? Você não pega econometria aqui no quadrimestre, só vai ofertado por 1 ano. Você atrasa tudo que você ia fazer em seguida. Então, é o que eu falei, vira uma bola de neve. Você pula uma matéria, você vai pular um monte em seguida, porque é tudo encadeado. E acho que outro ponto aqui que acaba atrapalhando muito para seguir esse encadeamento, acho que talvez, como vocês já são boa parte de veteranos, talvez vocês já tenham um pouco noção, mas eu já vi vários que mesmo assim não tinham muito esse pensamento. Eu acho que tem que filtrar muito bem quando vocês forem pegar as matérias, o que os outros falam. Então,
eu já vi muita gente, assim, tacar o terror para pegar uma matéria. É claro que tem alguns conselhos que a gente realmente tem que pegar, mas tem que saber filtrar. Você não absorver completamente ali, ficar completamente assustado e ir atrasando ali para pegar uma matéria, por causa que a matéria é difícil, porque o professor é difícil. Porque às vezes você vai acabar tendo que pegar a matéria em algum momento com aquele professor, às vezes não tem muito como fugir. E, então, ouçam os conselhos, mas saibam filtrar. Não peguem aquilo ali 100%, alguém falou que não, e aí você vai lá e não. Uma boa forma é você pegar conselho de várias pessoas ali para ver o que fazer. Não tome uma verdade ali e se assuste com o que é falado. Acho que isso é muito importante, porque acontecia muito, a gente chegava um aluno assustado e querendo largar a matéria e você vai largar, mas vai pegar quando, né? Você acaba fazendo muita coisa. Acho que são 2 conselhos que são 2 problemas que aconteciam muito, então, só para deixar esses 2 conselhos. É isso. Obrigada, pessoal. Eu queria contar, nós vamos estar no regulamento de monografia, tá? E aí, eu não sei se a gente vai ter tempo para vir para mais perguntas e mais dicas, mas nós temos o e-mail da monografia, que está aqui no final da apresentação. Depois vocês compartilham com os alunos a apresentação, né? Que aí tem não só os links que eu coloquei aqui para o regulamento, mas como outros links também que são necessários. Tá? O caminho da monografia, né, é por essas 3 disciplinas. Monografia 1, que é técnicas de pesquisa em economia, né, que é onde você vai encontrar com um professor, tá, que vai falar, né, são 2 horas por semana, mas são 2 horas em sala de aula, mas são 3 horas em casa, tá, de prática. Na verdade, 3 horas de prática. Por quê? Porque é quando você vai começar a fazer esse seu projeto. Tá? Para se matricular em monografia 1, você precisa ter no mínimo 60% de projeção na economia. Então, você tem que ter mínimo de 60%. Mas eu vou dizer para vocês, compensa, né, pegar no momento certo, no momento que você está maduro o suficiente para iniciar esse processo. A gente tem ofertado todo o quadrimestre, monografia 1. Tá? Então, não é por causa de um quadrimestre que você vai se atrasar. Às vezes você espera um quadrimestre ou 2 e você, na verdade, se atrasa menos, porque quem começa a fazer e ainda não está maduro o suficiente vai descobrir lá na frente que não era isso que ele queria, que não era esse professor. Então, quanto mais você puder experimentar o BCE, quanto mais você puder conhecer os professores, conhecer as áreas, né, de atuação dos professores, e você ter maior identificação, mais fácil é você executar essa monografia. Então, o conselho que eu dou para vocês é que vocês busquem fazer a matrícula da monografia, não por fazer um buraco na grade, não porque eu já posso pegar, mas porque vocês já estão no caminho para se formar. Tá? Não adianta você antecipar tanto monografia e pensar que depois vai sobrar mais tempo para fazer aquelas disciplinas que são difíceis de formar. Porque você vai, é muito comum um aluno se perder no meio do caminho quando ele começa sem ter a maturidade suficiente para fazer o projeto. E o que vocês vão fazer nesse projeto? Vocês vão escolher o orientador e fazer o projeto. O projeto não, em monografia 1. Vocês vão elaborar o projeto de monografia. Então, a dica que eu sempre dou é identifique qual é a sua área de interesse. É macro, é micro, é desenvolvimento, é história. Né? Identifica qual que é a área, né, pensamento econômico, qual que é a área que você gosta. Nessa área, quais são os professores que dão aula, que fazem pesquisa? Identifica o professor que você tem afinidade, porque você vai casar com esse professor, você vai contratar com esse professor. Esse é o projeto de monografia, é um contrato que você faz com esse professor. Então, identifica o professor que você tem afinidade, sabe? Que você vai conseguir conversar, vai conseguir dialogar. E você vai desenvolver, junto com ele, monografia 1, junto com o professor que está administrando a disciplina de monografia 1, você vai desenvolver esse projeto, né? Você vai
dentro dessa área que você gosta, você vai ter um tema que você vai delimitar, né? E a delimitação do tema o primeiro passo com uma monografia, que vai te ajudar também a selecionar aquilo que você vai ler, vai ter de tudo para fazer a monografia, né? Vai te direcionar, então a abordagem que você vai seguir também vai te ajudar a direcionar, né? Como é que você vai fazer, vai te ajudar a direcionar também, tá? Monografia 2 e monografia 3 é quando você executa a monografia. A partir daqui que você começa a desenvolver o contrato que você fez com o seu professor em monografia 1. Tá? Então, essas duas disciplinas, elas são disciplinas que elas não têm aula, mas você vai combinar entregas com o seu orientador em monografia 2. Né? O que você vai entregar em monografia 2? Você vai combinar com o seu orientador. Você vai combinar com o seu orientador a frequência dos encontros, como é que vai ser feito, e aí no final, né, da disciplina você deve entregar essa versão parcial, que é aquilo que você combinou. Então, cada orientador gosta de trabalhar de um jeito, e cada aluno gosta de trabalhar de um jeito. Então, vocês sempre conversam, né, e vê o que você consegue entregar até o final de monografia 2. E já adianto para vocês que o sucesso em monografia 3 depende do sucesso em monografia 2. Tá? Então, se você entregou pouco em monografia 2, você, muito provavelmente, mesmo que você passar para a monografia 3, você vai se enroscar, tá? Porque em monografia 3 você tem que terminar a monografia e defender a monografia. Tá? Então, quanto mais você adiantar em monografia 2, mais tranquilo na monografia 3, porque em monografia 3 você não tem 12 semanas. Porque a versão final da sua monografia tem que chegar na mão da sua banca, que vai ser comparecer, ou você vai ter que apresentar antes dessas 12 semanas. Então, se você quiser comparecer ou com a apresentação, vai ter que chegar antes dessas 12 semanas. Então, você tem no máximo 10 semanas em monografia 3. Tá? Então, é pouco tempo. Vocês fazem a matrícula na primeira semana. Aí vocês vão começar com o orientador provavelmente na segunda semana. Né? Pouco tempo. O quadrimestre é intenso. Né? Então, quanto mais você conseguir fazer em monografia 2, mais chance de você ter sucesso em monografia 3. O que acontece se você não tiver sucesso em monografia 3? Em monografia 3, você pode ficar de recuperação. E você vai ter até a 4ª semana do quadrimestre seguinte para ter, né, a nota enviada para a coordenação de monografia. Não é até a 4ª semana para entregar a monografia, a versão final da monografia. Não é até a 4ª semana para você, né, montar a banca. Né? Até a 4ª semana para mandar a nota para a coordenação. Tá? Então, já começa o quadrimestre, vocês, são orientador, têm que organizar essa avaliação. Né? Então, já conversando com o orientador, já entregando a orientação para chegar em monografia, para chegar para a coordenação de monografia até o final da 4ª semana. Tá? Então, né, você, a partir de 70% de CPK, você já consegue fazer matrícula em monografia 1, monografia 2 você faz matrícula se você é aprovado em monografia 1, monografia 3 você faz matrícula se você é aprovado em monografia 2. Todas as matrículas não são feitas no sistema, são feitas fora do sistema, através do site. Eu acho que no final eu tenho o site, né? Mas depois o DAC é o e-mail, né, da Diretoria de Assuntos Acadêmicos, mas as matrículas são feitas no site do SESC, né? Aqui eu já vou aproveitar para falar sobre os níveis. A gente tem, né, esse guia de normalização da UFABC, que vocês têm que consultar. Quando eu dou uma monografia 1, eu gosto muito de falar para os meus alunos de um sistema que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o MOR. Vocês podem, é online, pode falar MOR, Universidade Federal de Santa Catarina, vocês podem fazer uma inscrição lá com o seu login. Vocês podem, com o DOI do artigo, ou colocando as informações do livro, vocês vão montando a bibliografia e ensinam como cita, já nas normas mais recentes,
E se você tiver logado e estiver salvando aquele projeto, no final ele vai já organizar por ordem alfabética e formatado. E você só precisa copiar e colar na sua monografia. Então eu recomendo, porque facilita muito a vida e evita erros. Né? Mas aqui as normas, como tem que ser o projeto, a monografia, tudo direitinho, a UFABC está no site da biblioteca, porque eu vim para vocês. As matrículas, trancamentos, todas as questões burocráticas é com o SEX, dúvidas, é o diretório acadêmico, tá? A gente tem um termo lá que faz todas as coisas para a gente. Né? Datas e procedimento é no site do DCS, né? A gente conversa, a gente conversa com o regulamento e com as decisões tomadas. A gente publica essas datas, né? Então você vai saber lá até quando tem que entregar o orientador, tem que entregar nota, né? Até quando tem que ser a branca, qual prazo vai entregar até o final da monografia. Está tudo bonitinho escrito lá. E se vocês tiverem dúvidas, a gente tem o e-mail da Fazenda de Monografia. O que a Fazenda de Monografia não faz, gente? Ela não informa para você quando que as notas vão estar no sistema, porque eu não tenho o menor controle sobre isso. O meu único papel é pegar a nota que o coordenador, que o orientador envia, né, agrupar, colocar com o RA bonitinho e passar para o diretório acadêmico, que passa para a Prograde, que põe no sistema. Tá? Então, é tudo feito, né, por pessoas com boa vontade. Mas, assim, isso tudo leva tempo. Então, se você está com pressa para se formar, você tem que se programar com antecedência. Não adianta você, ficou para recuperação, entregou na recuperação, as coisas acontecem até a quarta semana, a gente organiza nota, às vezes acontece alguma coisa naquela semana, daquele quadrimestre, que eu não consigo mandar para o Pedro, eu dou uma atrasada, mando agora na 7ª semana. Aí o Pedro vai mandar para frente, aí vai chegar lá e alguém vai ter que pôr. Isso já levou um quadrimestre. Né? Então tudo tem seu tempo. Né? Fora isso, se a gente não esperar que vocês cumpram os 20 dias, vocês têm que procurar a versão final lá na página. Volta um pouquinho. Como é que eu estou? Deixa eu ver. Aqui estão os créditos, né? TPI, de monografia 1, 2 e 3. Né? Os professores não recebem crédito nenhum pela orientação de monografia. Né? Então, é mesmo de amor pela universidade, né? Aqui que vocês têm que entregar, tá? Já falou, né? A avaliação, quem que avalia a monografia 1? É o professor da disciplina que ele vai avaliar na generalidade, né, da elaboração do projeto, mas quem avalia o conteúdo é o orientador. Você já tem que escolher o orientador, já é monografia 1. E monografia 2, quem orienta é o orientador. Quem avalia é o orientador, tá? E ele vai avaliar com base no relatório parcial. E monografia 3 é avaliado por uma banca que participa o orientador mais 2 professores, sendo que um deles pode ser externo. Tá? Se o seu orientador é externo, então não pode mais ser externo. Tá? Então, externo ao programa. Certo? Falei, acho que a próxima é sobre o formato da monografia. A monografia pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia, e aí é o que está especificado no regulamento. Vou dizer para vocês que pouco se segue esse regulamento dessa parte. Eu já vi monografias mais de 60 páginas, né? E já vi artigos com 25 ou 30 páginas. Tá? Então, tem exceções, isso é mais uma base que a gente pensou ali no estágio inicial da monografia. Esse regulamento já teve algumas versões, né? A primeira delas foi em 2012, 2013, mais ou menos. E algumas 2012, com certeza, antes do João nascer. Né? Pode passar.
Durante, né, a avaliação da monografia, que ela é indicada no prêmio, né, então, pela monografia de excelência, ela vai receber, né, conceito A de todos os membros da banca, né, e eles vão recomendar para o prêmio. Todos os membros da banca, avaliando o conceito A e recomendando ao prêmio, essa monografia, quando chegar, né, a gente tem alunos também de primeiro, segundo, terceiro trimestre. Eu vou marcando na minha planilha, de cada prêmio. Quando chegar no ano que vem, a gente pega todos os indicados ao prêmio de 2023 e faz uma banca, né, que não tem nenhum orientador, que orientou as monografias indicadas, né, faz essa banca que vai avaliar aqueles trabalhos, dentro desses trabalhos que foram indicados, que já são trabalhos de excelência, quais os três de maior destaque. Então, você vê que realmente, né, nossos alunos aqui que apresentaram hoje têm grande destaque, né? E esse prêmio, a gente pensou nesse prêmio para estimular a excelência, né, servir de exemplo também para apresentar para vocês que estão começando esse caminho, e também porque a gente tem alguns outros prêmios de monografia, que é o prêmio do Corecon, né, o primeiro colocado é sempre indicado para representar a universidade no prêmio do Corecon. Nós já tivemos 2 ou 3, né, premiações de monografia, não foi? Na instituição de bancos, No Branda, na FEBRABAN a gente já teve 3, um como artigo e 2 como monografia, mas a gente teve a Sara, né, e a gente teve a Juliana não teve mais nenhum? Tá. E acho que é isso. Acho que o outro é os agradecimentos, né, a todos os envolvidos nesse projeto e a vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E qualquer dúvida, volta no e-mail da monografia ali. Se vocês tiverem. Opa, não, passou um pouco demais. Acho que é no penúltimo, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail da monografia.pce. Vocês, acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, mas qualquer dúvida específica na elaboração da monografia. Quem pode orientar? Todos os professores credenciados que quiserem podem orientar. Tá? Pode orientar o professor de outros bacharelados do SBC? Pode. Tá? Mas a monografia ela tem que ser feita com uma questão econômica. Tá? Ela é uma questão econômica, uma monografia de economia. Posso trazer trabalho de conclusão de curso de outros bacharelados? Não pode. Não pode. O que você pode, está escrito no regulamento de monografia. A monografia tem que ser desenvolvida nas 3 disciplinas de monografia. O que você pode trazer esse trabalho que você já fez, né, e dar continuidade a ele ou dar um outro enfoque a esse trabalho durante esse caminho. Então, existe, sim, alunos que fizeram iniciação científica e continuam em monografia? Existe. Mas eles continuam, eles não apresentam o mesmo trabalho. Então, eles ou aprofundam ou dão um outro olhar, uma outra metodologia. Tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Muito obrigada. Bom feriado a todos.